Olá pessoal, então nesse vídeo nós vamos analisar um exemplo do cálculo da energia potencial e da força gravitacional de uma partícula interagindo com uma casca esférica, né? Esse é um exemplo bastante importante e aí na próxima aula, a partir do que a gente obtiver aqui, a gente vai passar para o caso de uma esfera sólida. Então, a gente vai considerar que eu tenho uma partícula de massa m minúsculo, e uma casca esférica homogênea com massa m maiúsculo e raio R maiúsculo, né? E eu vou chamar de R minúsculo a distância dessa partícula até o centro da casca esférica. E a gente vai aqui considerar tanto o caso quando a partícula está do lado de fora da casca, quanto quando ela está do lado de dentro. Bom, esse cálculo ele é um pouco extenso, então eu vou primeiro dar os resultados, né, que é, no final das contas, o importante que vocês têm que lembrar. Mas é claro, eu não posso simplesmente jogar esse resultado e depois eu vou mostrar como a gente chega nesse resultado, que é uma coisa também importante. Então, o resultado depende se a gente está do lado de dentro ou do lado de fora da casca esférica, tá? Então, quando a gente está do lado de fora, que o R minúsculo é maior que o raio da casca, o que a gente vai mostrar é que essa energia potencial ela só vai depender desse R minúsculo, vai ser uma função radial, né? E ela vai ter esse valor daqui, tá? Vai ser inversamente proporcional a R minúsculo, né? A distância da partícula até o centro. E se vocês lembrarem, isso aqui era exatamente a mesma forma do potencial que a gente tinha quando nós tínhamos duas partículas pontuais, né? Uma de massa m maiúsculo, outra de massa m minúsculo, a uma distância r, né? Então, o que acontece nessa situação é como tudo bem, você tem uma casca interagindo com essa partícula, mas a interação ela é exatamente a mesma, como se toda a massa dessa casca estivesse concentrada no centro da casca, né? E aí acontece uma interação como se fosse uma interação entre duas partículas, né? Apesar de não ser, mas é como se fosse a interação entre duas partículas. Isso quando está do lado de fora da casca. Agora, quando está do lado de dentro, aí você vê, o resultado é esse aqui. Você vê a diferença ao invés de eu estar com esse R minúsculo, eu estou com R maiúsculo, né? Agora lembra que R maiúsculo é o raio da casca que é constante. E aqui em cima, no numerador, também só tem constante. Então, quando a partícula está do lado de dentro da casca, a energia potencial é constante. É um valor constante e é exatamente o mesmo valor que você tem, aqui no caso de cima, quando a partícula vai se aproximando, quando ela chega exatamente em cima da casca, né? Então você pega eu depois vou desenhar o gráfico, mas você pega um gráfico contínuo, tá? Agora, você vê que nessa situação, como eu falei, é uma função contínua. Quer dizer, contínua. É uma função radial, aqui da parte quando está do lado de fora, e quando está do lado de dentro é uma constante, né? Então a gente pode usar aquele resultado quando você tem o U, que é uma função radial. A gente viu que, quer dizer, na situação mais geral possível, a força ela vai ser menos o gradiente de U. Mas eu falei que quando esse U, no caso muito particular do U, ser uma função radial, esse gradiente
ele no final das contas, ele vai poder ser escrito dessa maneira. Quer dizer, a força nessa situação vai ser menos a derivada de U com relação a R, a coordenada radial, R chapéu. E aí você só tem, a única componente que você tem para força é essa componente aqui radial da força, né? Menos a derivada do U com relação a R. Então basta eu pegar essa derivada para esses dois resultados, do lado de fora e do lado de dentro. Lembrando que isso é importante, eu também às vezes esqueço, né? Você tem que ter dois sinais, né? Tem um sinal de menos aqui do lado de fora da derivada e aqui nesses resultados aqui tem um sinal de menos aqui do lado de dentro, né? E aí no final das contas os dois sinais de menos se cancelam, né? Mas aí quando você toma a derivada disso aqui, o G, N, M vão para fora, mas aí vai ficar a derivada de 1 sobre R, que dá menos 1 sobre R quadrado, né? Então, no final das contas, você tem esse valor para força quando você está com a partícula do lado de fora, e quando você está do lado de dentro, a derivada de uma constante é zero, né? Então, a força que a partícula sente quando ela está dentro da casca esférica é zero. Ela não sente nenhuma força gravitacional. Mas, por outro lado, quando ela está do lado de fora, você vê que esse resultado aqui é exatamente igual à força entre duas partículas pontuais, né? Então, aqui, como no caso da energia potencial, tudo acontece como se toda a massa, a casca esférica se comporta como se fosse uma partícula com toda a massa dela concentrada no centro da casca, né? Então, os gráficos que a gente tem são esses aqui, né? Para o U, como eu falei, do lado de fora ele tem uma função que decai com 1 sobre R, e depois do lado de dentro fica um valor constante e a função é contínua, né? Para a força tem quando a partícula está do lado de fora, ela decai como uma função 1 sobre R quadrado, e aí depois, quando ela está do lado de dentro, a força é zero. Então esse gráfico aqui é descontínuo, né? Exatamente quando R minúsculo é igual ao raio da casca, né? É claro que fisicamente, quer dizer, aqui eu estou considerando uma casca onde digamos, a espessura da casca é zero, né? Aí dá essa descontinuidade, né? É claro que sempre você tem uma espessura não nula para a casca, né? E aí no caso você teria não uma coisa assim brusca, né? Mas você teria um decaimento, quer dizer, seria uma coisa um pouco mais contínua, né? Mas digamos, em geral a gente considera essa situação da casca com uma espessura igual a zero. Agora, vamos mostrar esses resultados, mas na realidade eu preciso só mostrar aqueles resultados da energia potencial, porque a gente já viu como a partir da energia potencial eu pego a força, né? Então, para obter esse resultado do cálculo do U, a lógica que a gente vai seguir vai ser a seguinte: eu tenho a esfera e a partícula. E aí o que eu vou fazer vai ser, eu vou decompor essa casca esférica em pequenos anéis de espessura infinitesimal, e calcular a energia potencial de cada anel que ela faz nessa partícula U. Depois somar sobre todas essas energias de todos os anéis, né? Agora, aqui, obviamente eu coloquei uma espessura grande para poder desenhar e vocês enxergarem, né? Mas a espessura realmente é infinitesimal, essa espessura aqui desse anel. E o importante nesse cálculo é que todos os pontos que estão exatamente aqui em cima desse anel vão estar à mesma distância desse pontinho da minha massa M, né? Isso vai ajudar no cálculo. E agora, antes de fazer esse cálculo, eu preciso pegar uma relação
entre essa distância S do anel até a partícula M e essa distância que está aqui no desenho, R, da partícula até o centro da casca, e esse ângulo φ. Esse ângulo φ é o ângulo entre essa reta que une a partícula até o centro e essa outra reta que vai do centro até o anel. Tá? Então eu vou pegar essa relação e aí, digamos, para facilitar o que vocês estão vendo, eu desenhei aqui novamente o mesmo triângulo. Esse triângulo daqui eu coloquei aqui, né? É importante vocês verem que a distância aqui do centro até o anel é exatamente o raio da minha casca, né? Então, por isso que eu coloquei aqui esse lado daqui sendo R maiúsculo, né? E outra coisa que eu fiz, eu fechei esse lado aqui de tal maneira que agora eu vou ter esse triângulo retângulo, né? E aqui eu vou ter esse outro menorzinho, né? Então, do triângulo retângulo maior, a gente vai usar Pitágoras e a gente vai ter o seguinte, esse lado aqui é o quadrado, que tem valor S, a hipotenusa, né? Por Pitágoras, ele vai ter que ser o valor desse lado. Agora, esse lado daqui, você olhando para o triângulo menor, como isso aqui é R maiúsculo, esse lado aqui vai ser R maiúsculo seno de φ, né? E por outro lado, esse outro lado daqui, quanto que vai ser esse outro lado daqui que eu estou indicando com o mouse? Vai ser tudo isso aqui, que é R minúsculo, menos esse lado desse triângulo menor. Agora, esse lado desse triângulo menor é R cosseno φ, né? Então, só esse lado daqui do meu triângulo maior, que eu estou aplicando Pitágoras, vai ser R minúsculo menos R maiúsculo seno φ. Cosseno, né? Que foi exatamente o que eu escrevi aqui, né? Então, isso aqui é Pitágoras nesse triângulo maior. Agora, a gente pode abrir esse lado aqui, vai ficar o quê? Vai ficar isso aqui ao quadrado, como eu escrevi aqui, menos 2 vezes o termo cruzado, que é isso aqui, mais esse R minúsculo ao quadrado, como eu escrevi aqui. Aí você vê que vão ficar esses dois termos aqui, mas esses dois termos aqui, esse termo aqui é exatamente o que está aqui em cima, né? Então, esses dois termos aqui eu posso colocar o R quadrado em evidência, e aí vai ficar dentro do parênteses R quadrado que multiplica seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que é 1. Né? Então, os dois termos juntos vão me dar simplesmente R maiúsculo ao quadrado, e depois vou ter os outros dois termos, né? Então, a gente pegou essa relação entre o S ao quadrado, o R minúsculo e o ângulo φ. Tudo isso eu fiz quando eu estou considerando a partícula do lado de fora. Agora, quando eu estou com a partícula do lado de dentro, no final vai ser tudo, vai ser o mesmo, né? Então, o que vai acontecer vai ser o seguinte, aqui novamente eu desenhei tudo com a partícula agora aqui dentro, né? E aqui eu coloquei o triângulo auxiliar, né? Basicamente o que acontece é que eu passo essa partícula daqui para cá, né? Mas esse lado aqui continua tendo o mesmo valor que estava ali, de R seno de φ, né? E aí eu uso novamente o Pitágoras, né? Então agora o meu S é esse aqui, né? Como antes, né? Eu estou chamando S a distância da minha partícula até o anel, né? Então aqui eu coloquei o S. O R minúsculo é isso aqui, é a distância da partícula até o centro. Então aqui eu coloquei novamente o R minúsculo. E o φ é o ângulo entre essa reta do R minúsculo
e essa reta daqui que vai do centro até o anel, né? Que é essa daqui, que a gente já falou que essa reta tem um comprimento igual ao raio do círculo. Vamos agora pegar esse triângulo daqui que eu estou indicando com o mouse e vou aplicar novamente Pitágoras, né? Então, para esse triângulo daqui, a gente vai ter o seguinte, esse lado aqui, que é a hipotenusa, ao quadrado, s quadrado, vai ter que ser igual a quê? Vai ter que ser igual a esse lado aqui, que é isso aqui, eu tenho que tomar isso aqui ao quadrado, mais esse lado daqui ao quadrado. Agora, quanto vale esse lado aqui ao quadrado? Esse lado aqui ao quadrado, ele vale tudo isso aqui, que eu escrevi aqui em vermelho, que eu até já coloquei quanto ele vale, né? Esse lado aqui, ele vale esse R maiúsculo multiplicado pelo cosseno desse ângulo φ, né? Porque eu pego, você vê esse triângulo aqui maior, né? Que eu estou indicando com o mouse, você vê como aqui é R, aqui vai ser R cosseno φ. E aí, esse ladozinho aqui desse triângulo menor vai ser tudo isso, que eu falei que era R cosseno φ, menos o R minúsculo, né? Então, Pitágoras, o termo que faltava era esse aqui, porque eu acabei de falar o valor, então eu tomei ele ao quadrado, né? E aí, novamente, eu tomo o quadrado desse último termo, vai ficar isso aqui ao quadrado, menos o termo cruzado, menos duas vezes R minúsculo, R maiúsculo cosseno φ, que é isso aqui, mais o R minúsculo ao quadrado. Aí repete a mesma coisa, esses dois termos aqui juntos vão me dar o R maiúsculo ao quadrado, e depois sobram esses dois termos que eu escrevi aqui. E aí vocês veem que a relação entre S e R minúsculo e o ângulo φ, nos dois casos, é exatamente igual, né? Você vê, num caso era essa equação que eu chamei estrela, e no outro caso é a relação 2 estrelas. Você vê que as duas equações são exatamente iguais, a forma delas é igual, né? Então, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora, a relação, a equação que relaciona S com R minúsculo e φ é a mesma, tá? E no final das contas você vai ver que o cálculo praticamente inteiro, só o último passo que vai ser diferente para o cálculo do U, independente da partícula estar do lado de dentro ou do lado de fora, o cálculo vai ser exatamente igual, né? Uma das razões é por causa disso, que esse S é igual, a relação entre S e R é a mesma, né? Quer dizer, o valor muda, mas digamos, a maneira como relaciona o S com R, você muda o S, muda o R, mas a relação é a mesma. Agora, para calcular a energia potencial, a gente primeiro, antes de calcular a energia potencial de todo o disco, todo o anel com relação à partícula, a gente pega a energia potencial de uma partícula que está sobre aquele anel e vê a energia dessa partícula com relação a partícula de massa m, né? Então, digamos que essa partícula que está no anel, ela tem uma massa dm, né? Seja uma partícula, independente se ela está do lado de dentro ou do lado de fora, a minha partícula m, então eu tenho uma partícula que está exatamente aqui e a minha partícula de massa m aqui, né? E aí a energia potencial entre essas duas partículas, a gente já sabe quanto ela vale, né? O valor dessa energia potencial, que eu vou chamar DUI, vai ser menos a constante de gravitação universal multiplicada pela massa da minha partícula m multiplicada pela massa daquela partícula que está ali no anel, que eu falei que a massa dela era dmi,
dividido pela distância. A distância entre essas duas partículas é S, né? Bom, aqui nessa expressão eu estou usando que aquela constante C é igual a zero. Como eu falei, a gente escolhe essa constante por conveniência, tá? Então a gente usa esse valor aqui do C. Tá legal? Agora, pelo princípio da superposição, a energia potencial do anel, daquele anel sobre a partícula, vai ser a soma da energia gravitacional devido a todas as partículas que estão nesse anel. Então vamos chamar essa energia gravitacional, potencial, desculpa, do anel de dU, vai ser a soma de todos os dUi de todas as partículas que estão no anel. Vamos colocar aqui o somatório no anel. Tá? Que é essa expressão que a gente acabou de deduzir. Agora, todas as partículas que estão aqui no anel, elas estão exatamente à mesma distância dessa partícula. Por aqui, para as figuras, vocês veem todas essas figurinhas, essas partículas que estão aqui nesse círculo vermelho, estão à mesma distância desse ponto, né? Independente de estar do lado de dentro ou do lado de fora, né? Então, esse S é constante, tem o mesmo valor, G é constante, M minúsculo também é constante, então vai ficar menos GM S somatório de DMI. Isso aí é a soma de todas as massas das partículas do anel, e vamos chamar, como esse anel tem uma espessura infinitesimal, vamos chamar essa massa de dm. Então esse dm, que é o somatório lá dos dmi, é a massa desse anel, né? Mas será que a gente consegue reescrever essa massa desse anel em termos da massa total da minha esfera? Que isso é o que dá no problema, a massa total da minha caixa esférica e o raio, né? Então, a gente tem que a massa da minha caixa esférica era m, a área de uma caixa esférica, quanto que é? É 4π quadrado, 4π r quadrado. E quanto que é a área desse meu anel? Então, eu vou chamar de dA a área desse meu anel. E eu vou, como eu falei, eu vou querer relacionar a massa do anel com a massa de toda a massa da casca esférica, né? Então, vamos tentar calcular essa razão daqui. A massa do anel sobre a massa de toda a caixa esférica, isso aqui ela vai ser, como essa minha caixa esférica, estou considerando ela homogênea, a massa total da casca vai estar para a área total, assim como a massa do anel vai estar para a área do anel. É só uma simples regra de 3.
Isso vale porque eu estou construindo uma distribuição homogênea de massa, né? Então isso aqui é regra de 3. E aí a gente pode relacionar essas áreas. Então, a área do meu anel, você pode pensar aquele anel, eu tenho um anel, você pensa aquilo como, você corta o anel e abre ele, e aí você abrindo o anel, vai formar um retângulo, e esse retângulo, o que você vai ter, quer dizer, qual que é a área do retângulo? Esse lado daqui multiplicado por esse outro lado. No caso, quando daquele anel de espessura infinitesimal, quanto que valem esses dois lados aqui? Então, esse lado que está aqui, ele corresponde justamente à circunferência do meu anel, né? E essas, vamos ver por aqui que é mais fácil, né? Então, você vê essa circunferência aqui do meu anel, você tem aqui o valor do raio dessa circunferência, é justamente isso aqui, né? Esse raio daqui é exatamente esse R seno φ, né? Então, esse lado daqui é aquela circunferência, você sabe, a circunferência ela é 2π multiplicado pelo raio, e naquele caso a gente tinha visto que o raio, eu esqueci, desculpa, era R maiúsculo seno φ, né? Então aqui vai ficar R maiúsculo seno φ, isso aqui é o comprimento. E a gente tem que a largura, então quanto que vale, quanto que vale essa largura aqui? Essa largura aqui, você pode escrever essa largura em termos desse dφ, né? Quando eu tenho lá um círculo, a relação, se eu estou trabalhando em radianos, esse comprimento daqui, ele vai estar relacionado com esse ângulo, por aquela relação que o comprimento é o ângulo multiplicado pelo raio. Aqui no caso, esse raio aqui é o raio R maiúsculo, né? Então, essa espessura daqui, deixa eu olhar aqui, essa espessura que está aqui desse anel, ela vai ser o valor do raio R multiplicado por esse dφ, né? Só que eu estou trabalhando em radianos, né? Então aqui vai ficar R dφ. Isso aqui é a espessura. E aqui do lado de baixo fica a área total da minha caixa esférica, que eu falei que é 4πr². Aí esse r² simplifica com esses outros dois, esse π simplifica com esse π, e aí daqui eu vou ter, eu tenho 2 por 4, que é a mesma coisa que 1/2, seno de φ dφ, né? Então, daqui a gente tira que a dm vai ser m sobre 2 seno de φ dφ, e aí eu posso jogar aqui nessa expressão, né? E aí a gente vai ficar que o du vai ser multiplicado por esse dm. Tá legal? Então esse é o valor da energia potencial do disco, né?
Aí, do disco em cima da partícula, né? Aí a energia potencial de toda a casca sobre a partícula vai ser o quê? Vai ser o somar sobre todas as energias potenciais de todos os discos, né? Pegando primeiro um disco que está aqui bem na extremidade, e esse disco que está aqui bem na extremidade é quando aquele ângulo φ é zero. Aí você vai pegando outros discos, então o φ vai variando até chegar no anel que está aqui nessa outra extremidade, e esse anel que está na outra extremidade é quando φ é igual a 180, né? A π. Né? Então, eu fazer uma integral sobre todos os potenciais de todos esses anéis, com ângulo variando de 0 a π. Dessa maneira, eu estou somando sobre todos os possíveis anéis, né? Variando esse ângulo φ de 0 a π. Então, a energia da casca, isso vale independente da partícula estar do lado de dentro ou do lado de fora, né? Que eu posso fazer o mesmo procedimento com a partícula do lado de dentro e do lado de fora. E bom, como eu falei, essa integral sobre toda a casca é essa expressão aqui, com φ variando de 0 a π. E aí, nessa expressão dali, o G, o M maiúsculo e o 2 são constantes, vão para o lado de fora. Mas o S não, porque o S depende do ângulo. Eu já tinha falado antes, até peguei a dependência explícita, né? Então aqui é de 0 a π. E aí eu tenho que... então aqui eu tenho em cima a minha expressão depende de φ, embaixo depende de S. Eu vou relacionar, eu vou passar tudo de φ para S. Então, passando de φ para S, a gente pode fazer isso da seguinte maneira. Se a gente diferenciar a expressão que eu peguei agora há pouco, que a gente tinha pego que S quadrado, deixa eu ver aqui a expressão, é R quadrado menos 2 R minúsculo R cosseno de φ mais R quadrado. Né? Essa expressão era aquela que eu falei que valia tanto no caso, era estrela e duas estrelas. Né? Era essa expressão aqui que valia independente se a partícula está do lado de fora ou do lado de dentro. Então essa conta continua valendo nos dois casos. Né? Eu diferenciando essa equação, a gente vai ter o seguinte, eu vou ter S ds, com 2 aqui, né? R maiúsculo é constante e R minúsculo também é constante. Então, a diferenciação disso aqui vai dar 0, a diferenciação desse outro termo aqui vai dar 0, a diferenciação desse termo aqui do meio vai ser igual à diferenciação do cosseno. A diferenciação do cosseno dá menos seno, então menos com menos dá mais, seno de φ de φ. Tá? Lembrando que R maiúsculo e minúsculo são fixos, são constantes. Nesse problema, eu estou considerando a partícula ali parada, a minha partícula não está movendo. Estou para um dado R minúsculo fixo, eu estou calculando isso. Tá? Então, ao invés de constantes, vou colocar fixos. Bom, aqui eu posso simplificar o 2 com 2, né? Então fica o seguinte, eu posso
passar essa expressão, bom, eu posso passar esse S aqui para baixo, ou de outra maneira, eu vou ter que seno φ de φ vai ser S ds sobre R minúsculo, R maiúsculo. Substitui nessa expressão daqui, o S simplifica com S, a gente vai ter então que o U vai ser... então, o meu U ele vai ser menos G M maiúsculo, M minúsculo sobre 2. Vai ficar esse R minúsculo, R maiúsculo, que são constantes, vão para o lado de fora. Esse S de cima cancela com S de baixo, então vai só sobrar o ds. E aí aqui eu tenho que tomar o S para θ não é φ, para φ igual a 0 e o S que está associado a φ igual a π. Tá? Então essa expressão que a gente tem, vocês veem que todo esse cálculo... Tá, vamos fazer o seguinte. Então, agora, a expressão do S é essa aqui, né? E aí dessa expressão vocês veem que e ela vale tanto para a partícula do lado de dentro quanto da partícula do lado de fora. O valor do S ao quadrado, quando φ é zero, quanto que é? Então, tomando aqui φ igual a zero, o cosseno de zero dá 1. Né? Então vai ficar R quadrado menos 2R, R maiúsculo mais R minúsculo quadrado. Isso aqui vocês sabem quanto que é isso? Isso é R maiúsculo menos R minúsculo ao quadrado. E para o outro lado, o S quadrado, quando o ângulo φ é π, quanto que vale? Bom, aí vai ficar cosseno de π é menos 1, então vai mudar o sinal daqui, vai ficar mais. E aí toda essa expressão aqui, vocês sabem, com sinal de mais, vai ficar R maiúsculo mais R minúsculo ao quadrado. Porque eu só vou ter aqui o sinal de mais, e aí quando eu tiver aqui mais, essa expressão aqui com o sinal de mais vai me dar isso aqui embaixo. Bom, tudo isso aqui vale independente da partícula estar do lado de dentro do lado de fora, porque essa expressão aqui a gente viu que vale nos dois casos. Agora que vai ter uma pequena diferença, uma pequena grande diferença, né? Essa expressão daqui de cima, vamos chamar aqui de... Tá, vamos escrever assim. Então ficou R menos R minúsculo ao quadrado. Aí tirando a raiz quadrada, eu vou ter dois sinais. E aqui a gente tem que tomar cuidado. Então, tirando a raiz quadrada, então vai ficar com sinal... A princípio eu tenho duas respostas, tanto num caso quanto no outro. Então, aqui que vai ter diferença. A gente necessariamente, o S é uma quantidade positiva, né, porque ela é a distância do centro, do anel até a partícula. Então, como o S é sempre positivo, a gente vai ter que usar esse vínculo aqui do S positivo para escolher os sinais. E aí a gente vai ter que, nesse caso, que a gente vai diferenciar a partícula dentro e fora do anel, da casca. Então, se eu estou para o caso da partícula fora da casca, quando R minúsculo é maior que R maiúsculo,
Da condição aqui de cima, a gente vai ter o seguinte, o S de φ, como esse R minúsculo é maior do que o maiúsculo, e aqui eu tenho sinal de menos, para isso aqui ser positivo, eu vou ter que escolher o sinal aqui de menos, né? Então, a gente vai ter que essa diferença vai ser isso aqui, né? E aí, essa diferença aqui vai ser positiva, né? Eu tenho que escolher esse sinal de menos para satisfazer essa condição física, ou matemática, né? Essa que é a maneira como a gente escolhe o sinal, né? E aí, para o π, eu tenho que escolher sempre o sinal positivo, porque isso aqui, R maiúsculo mais R minúsculo, isso aqui sempre é positivo, independente do valor do R, né? Então eu tenho que escolher o sinal de mais para que o S também fique positivo. E aí, nesse caso, então, substituindo aqui nessa integral, o meu U, ele vai ser o seguinte, ele vai ser menos, então vai ficar G, M maiúsculo, M minúsculo, sobre 2, R, R, e aí vai ficar, essa integral aqui vai ser o valor do S para φ igual a π menos S para φ igual a zero. Então vai ser S para π menos S para zero. Subtraindo, então, S para π é isso aqui, menos S para zero é isso aqui. Então, quando você coloca o sinal de menos, vai ficar um menos aqui e um mais aqui. Subtraindo um do outro, eu vou ficar com menos aqui, com esse mais aqui, esses dois termos aqui cancelam e esses dois aqui se somam, né? Então, isso aqui vai ficar 2R maiúsculo, e esse R maiúsculo cancela com esse R maiúsculo. E fica essa expressão. O 2 também cancela com 2. Isso aqui do lado de fora. Agora, para o lado de dentro, e vocês veem, essa expressão é justamente a expressão que a gente tinha calculado antes, quando você estava com a partícula do lado de fora, né? Agora, quando você está com a partícula do lado de dentro, o que vai acontecer? Então, eu vou ter que o R minúsculo vai ser menor que o R maiúsculo. E aí, nessa situação, para cá vai inverter. Ao invés de eu pegar o sinal de menos, eu vou ter que pegar o sinal de mais, né? Porque esse R maiúsculo, isso aqui, é maior do que o minúsculo. Então, tudo que está aqui dentro desse parênteses já é positivo. Então, para o S ser positivo, eu tenho que pegar o sinal de mais, né? Então, nesse caso, eu vou ter que o S de φ de zero, eu tenho que pegar o sinal de mais, mas quando eu pego o sinal de mais, então o meu S vai ser R maiúsculo menos R minúsculo. E esse resultado é diferente do outro caso. Essa é a única diferença que você vai ter aqui, ó. Vocês veem? Essa expressão é diferente dessa, né? Agora, para o caso de π, isso aqui é sempre positivo, né? Dependendo da partícula estar do lado de dentro do lado de fora, né? Então eu vou ter que pegar sempre o sinal de mais e o S vai ser R maiúsculo mais R minúsculo.
E aí a expressão do U vai ser a mesma coisa, vai ser isso aqui, né? Menos G maiúsculo M 2 R maiúsculo, que esse parênteses aqui é justamente aquela integral, né? A integral é igual nos dois casos. O que muda são esses limites, né? Porque agora quanto que é essa diferença nesse caso? Essa diferença vai ser o quê? Vai ser esse termo daqui, R maiúsculo mais R minúsculo, menos esse termo daqui. Quando eu subtrair esse termo aqui de baixo desse termo aqui de cima, o R maiúsculo se cancela e os termos de R minúsculo se somam. Então, tudo isso aqui vai ser 2 vezes R minúsculo. O 2 cancela com 2, o R minúsculo cancela com R minúsculo, e aí você tem a expressão do U, que vai ser menos G maiúsculo, M minúsculo sobre R maiúsculo. Isso aqui era aquela constante que eu falei antes, né? Então, vocês veem, então isso aqui é o resultado para a partícula dentro. Tá? Então, esses aqui eram os dois resultados que eu queria obter, né? A conta realmente é um pouquinho longa, né? Agora, se você tentasse fazer a conta usando força, ia ser muito mais complicado. Tá? Bom, então tá. Então, com isso a gente calculou a energia potencial e a força de uma caixa esférica, de uma partícula com relação a uma caixa esférica, e aí na próxima aula a gente vai passar para o caso de uma esfera sólida. Mas não se preocupem que vai ser muito mais fácil, não se preocupem. Tá? Até mais então, a gente vai parar por aqui e a gente continua na próxima aula.